Hoje eu fui desafiada pela minha equipe de produção porque o tema desse giro ambiental é um animal que me dá um medo, mas me dá um medo. Produção, imagem na tela para o pessoal de casa passar medo junto comigo. Hoje vamos falar sobre o tubarão-martelo. Por que eu estou falando de medo? Porque é um animal enorme, mas brincadeiras à parte, o assunto é sério, é muito importante. No dia 21 de março, uma espécie de tubarão-martelo ameaçada de extinção, o tubarão-martelo Panã, também chamado de tubarão-panã ou cação-panã, foi avistado na costa da Paraíba. E isso é incrível, porque esse foi o primeiro registro científico em vídeo dessa espécie na região. Apesar dele ser comum em todo o litoral paraibano, ele só tinha sido reportado em pesca acidental e em Calhes. Essa descoberta foi feita por biólogos do projeto Megafauna Marinha Ameaçada, que se iniciou em 2019 e tem apoio da Fundação Grupo Boticário. E nós convidamos um desses biólogos, que é também oceanógrafo da Universidade Federal da Paraíba, Ricardo de Souza Rosa. Ricardo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Giro Ambiental, mesmo que ainda de longe por conta da pandemia. Olá, Mariana, e aos telespectadores. Obrigado pelo convite. É muito bom poder falar sobre nossas pesquisas. Muito importante. Inclusive, Ricardo, o senhor é especialista em tubarões e arraias, então eu já sei que a gente tem uma edição aqui para tirar muitas dúvidas sobre esses animais, porque a gente, enquanto jornalista, tem dúvidas também. Eu começo perguntando dessa descoberta em si. Ela foi vista como algo extraordinário para a ciência, né? Tendo em vista essa localização e também por ser um animal em ameaça de extinção. Por que esse avistamento é tão importante para a ciência, Ricardo? Bom, primeiramente, como você menciona, essa e algumas outras espécies de tubarão são ameaçadas de extinção, o que significa que seus números estão decrescendo e, portanto, as avistagens ou mesmo as capturas se tornam cada vez mais raras, né? No caso específico desse tubarão-martelo, ele havia sido visto algumas vezes aqui no litoral da Paraíba, mas sempre em situações de captura, de pesca, ou então enredamento acidental, né, nas redes de pescadores. Mas a primeira vez que a gente está fazendo um registro de um animal vivo no mar através de um equipamento, né, de câmaras subaquáticas. Isso para nós foi muito importante. Isso muda alguma coisa nas descobertas e nas pesquisas que já vinham sendo realizadas? Isso abre um horizonte novo nos estudos sobre o tubarão-martelo? Com certeza. Primeiramente, em relação à própria gestão da nossa área marinha, porque essas imagens foram gravadas dentro de uma área marinha protegida, né, que é uma área de proteção ambiental chamada naufrágio queimado. E, para os gestores dessa unidade de conservação, o registro representa também um desafio, que é proteger essa espécie ameaçada. Então, haverá que se ter medidas, né, de controlar, por exemplo, a pesca que possa atingir essa espécie, dentre outras espécies ameaçadas que ocorrem naquela área. É importante só mencionar, fazendo uma observação aqui para o pessoal que está nos assistindo, que esse avistamento, né, dessa espécie de tubarão-martelo não representa risco aos banhistas, né, Ricardo? Porque ocorreu a mais de 30 quilômetros de distância da costa e a 50 quilômetros de profundidade. Então, não há motivo para ter pânico para quem mora ali na região, né? É 50 metros de profundidade, mas o que acontece, o que acontece é que tubarões, eles podem frequentar áreas mais rasas, inclusive até bem próximo das praias. Só que, excepcionalmente, eles representam perigo para o homem. São poucas as espécies, né, tidas como potencialmente perigosas por conta de ataques a seres humanos. Mas, no caso do tubarão-martelo, mesmo quando ele se aproxima das praias, ele não é um tubarão agressivo, né? Ele normalmente se alimenta de presas pequenas, né, como peixes bem menores que ele, e não há registros de ataque a seres humanos aqui na nossa área. Então, mesmo que fosse mais próximo,
não representaria uma espécie perigosa. Inclusive, existe um dado interessante da biologia desse animal, que as fêmeas grávidas, elas se aproximam das praias para ter os filhotes, né? Ela dá à luz a uma ninhada e elas buscam as áreas mais rasas, que são águas mais protegidas, onde os filhotes vão ter mais chance de sobrevivência. E nessa ocasião, quando ela vem à praia ou se aproxima da praia, ela para de se alimentar, que é um comportamento adquirido na evolução da espécie para evitar o que a gente chamaria de canibalismo, ou seja, a fêmea não se alimenta e, dessa maneira, ela não correria o risco de comer a própria cria, né? Então, ela simplesmente para de se alimentar e, nessa situação, muito menos haveria a probabilidade de atacar um ser humano. Interessante, Ricardo, o senhor mencionar essas características básicas, né, de alimentação, de comportamento dessa espécie. Queria ouvir um pouquinho mais sobre quem é o tubarão-martelo na cadeia alimentar, qual é a importância dele ali, né, no seu meio, qual é a importância da gente entender também em que contexto de ameaça de extinção ele está inserido, há quantos anos mais ou menos a gente vem assistindo a essa ameaça de extinção. Conta um pouco mais para a gente sobre esse animal. Certo. Então, esse tubarão-martelo, o Sphyrna mocarra, no inglês ele é chamado de o grande tubarão-martelo, porque é a maior espécie conhecida de tubarão-martelo. Ele chega a comprimentos que excedem 5 metros, né? Então, realmente é um animal grande. O risco de ameaça, ele advém principalmente da pesca, porque esses animais eles são capturados em diversas modalidades de pesca, principalmente em redes, né? Então, eles ficam enredados muito facilmente por conta do seu tamanho e também pela morfologia da sua cabeça, né? Então, basicamente, o que a gente pode dizer é que as ameaças principais decorrem da pesca e, secundariamente, nós temos o problema da degradação ambiental, principalmente na zona costeira. Então, por exemplo, a poluição, a destruição dos recifes, tudo isso compromete também o ambiente dessa espécie. Qual seria a importância ecológica dos tubarões? Em geral, eles são predadores, a grande maioria dos tubarões são predadores, e, com isso, eles servem como reguladores das populações de suas presas, ou seja, eles vão eliminar uma parte excedente da população de presas, geralmente seriam presas já mais frágeis ou doentes, então eles fazem um papel seletivo, né, de regular as populações das presas, e tem outros tubarões que também têm um papel, por exemplo, de lixeiros do mar, né? Eles se alimentam de animais mortos, né? Como o caso do tubarão-tigre. Então, eles eliminam seres que, se não fossem eles, literalmente ficariam apodrecendo nos mares, né? Então, eles têm esse papel também de retirar detritos do fundo do mar e recolocar essa matéria orgânica de volta na cadeia alimentar. No caso do tubarão-martelo, o seu papel principalmente é de um predador. E o próprio formato da cabeça dele chama muita atenção, né, Ricardo? Muita gente nem sabe, do ponto de vista da evolução das espécies, para que serve. Queria que o senhor explicasse isso para a gente também, que é motivo de curiosidade. Essa morfologia característica dos tubarões-martelo sempre intrigou os biólogos. E a evolução dessa cabeça achatada em forma de martelo, ela suscitou várias hipóteses, né? E atualmente tem 3 linhas de raciocínio que aparentemente se confirmam. Então, não seria uma causa única para a evolução dessa estrutura, mas sim múltiplas causas, né? A primeira delas diz respeito à questão sensorial.
Ou seja, os tubarões, eles dependem muito dos seus sentidos para localização e captura de presas. Então, na cabeça, existe uma rede de sensores capazes de detectar pequenos impulsos elétricos que são produzidos pelas presas. Então, é um sistema chamado eletroreceptor. Nessa porção achatada da cabeça, a gente tem uma concentração muito grande desses sensores elétricos, e isso, então, potencializa a localização das presas, né? Até mesmo presas que estejam enterradas no fundo, né, dentro do substrato, eles conseguem localizar através dos impulsos elétricos. Uma segunda linha de raciocínio é chamada hidrodinâmica, que é como se funcionasse como uma asa embaixo d'água, ou que a gente tecnicamente chama de hidrofólio, né? Já que é dentro da água. Então, essa estrutura em forma de asa, ela propicia uma eficiência locomotora maior para esses tubarões. Então, se a gente comparar tubarões martelo com tubarões próximos, né, evolutivamente próximos, a gente vai ver que eles têm as nadadeiras um pouco menores, né, em relação às demais espécies, porque a cabeça, em forma de asa, propicia essa força de sustentação que eles necessitam para se locomover dentro da água. Então, o segundo papel é chamado hidrodinâmico. E o terceiro foi descoberto quase que por acaso, quando mergulhadores estavam estudando raias na região do Atlântico Norte, na costa da Flórida, e eles se depararam com um comportamento estranho por parte das raias, como se elas estivessem fugindo de alguma coisa. E, de repente, eles viram que elas fugiam de um tubarão-martelo. Então, numa outra oportunidade, que eles também estavam mergulhando, conseguiram filmar um ataque de tubarão-martelo sobre as raias. E esse ataque foi muito inusitado pela maneira como o tubarão se aproximou e imobilizou as raias. Eles literalmente pousam sobre a raia com aquela cabeça achatada e prendem ela contra o fundo. Então, como a raia não consegue movimentar suas nadadeiras, ela fica presa. E daí, então, os tubarões apenas conseguem morder, né, desferir mordidas contra a presa. Então, seria uma estrutura que também serve para a captura de presas. Então, uma estrutura que tem múltiplas funções, né, e deve ter evoluído com essa série de vantagens para o animal. Sem dúvida, muito legal ouvir tudo isso, Ricardo. Aposto que muita gente, assim como eu, não conhecia todas essas hipóteses e apesar de dar medo mesmo, porque eu não estava brincando não, viu? Eu tenho medo de tubarão, mas é incrível ouvir tudo isso, porque são animais fantásticos, com uma estrutura fantástica para sobreviver, que tem um papel nessa cadeia alimentar. Uma pergunta hipotética também, Ricardo. Um animal como esse entrar em extinção, ser criticamente ameaçado de extinção ou realmente ser extinto, traria qual impacto nesse meio todo que a gente está falando aqui? Então, tubarões, eles têm um rol relativamente grande de presas. Então, o desaparecimento do predador, ou no caso do tubarão, vai ter reflexos sobre as populações de presas. Algumas podem aumentar exageradamente e causar desequilíbrios ecológicos nas cadeias alimentares e no próprio ecossistema, né? Então, existem exemplos disso, né? Como se você elimina um tubarão que consome ouriços do mar, então o que vai acontecer? Se esse tubarão desaparece de uma determinada área, vai haver uma explosão populacional
de ouriços, né? Então, tudo é um reflexo do papel desses animais no seu meio ambiente. Então, se há algum comprometimento ou mesmo a extinção da população do predador, isso reflete ao longo de toda a cadeia alimentar. E aqui um momento, curiosidade para os nossos telespectadores: o Brasil é o 7º país do mundo em diversidade de peixes cartilaginosos. O que são eles? Tubarões, raias e quimeras. Estão aparecendo fotos aí na tela para quem não conhece esses animais ou para a gente relembrar, né, a importância disso. Ou seja, existe uma ciência aí esse ponto que eu queria chegar, Ricardo, existe uma ciência muito séria por trás desses estudos que acabam, desculpa o trocadilho, também remando contra uma maré de falta de políticas públicas ambientais. Então, eu percebo que os biólogos estão fazendo um trabalho intenso para manter a preservação das espécies e, para isso, é preciso preservar o habitat e o ambiente em que elas vivem. Como é que é esse trabalho para vocês, né, nessas associações, e o que é que a gente tem hoje no Brasil para manter o tubarão-martelo e outros tubarões vivos no oceano? Certo. A iniciativa de pesquisa ela é muito importante porque é com base nela que a gente obtém dados sobre a biologia das espécies, sobre o seu ambiente e os problemas que elas vêm sofrendo, por exemplo, com relação a declínios populacionais. Então, tudo isso é feito através de pesquisas desenvolvidas por vários grupos ao longo do Brasil. Nós temos uma sociedade que congrega os pesquisadores de peixes cartilaginosos ou elasmobrancos, que é a Sociedade Brasileira para o Estudo de Elasmobrancos. Então, nós fazemos reuniões onde apresentamos resultados das nossas pesquisas e temos vários esforços colaborativos. Uma dessas colaborações extremamente importante é com os órgãos de governo que tratam justamente da proteção às espécies ameaçadas. Então, nós colaboramos tanto na listagem dessas espécies, que para uma espécie entrar numa lista de ameaça, ela tem que passar por um processo de avaliação muito criterioso. Então, vários de nós pesquisadores trabalhamos nesse sentido, né, de pautar essas ameaças e analisar espécie por espécie. E também nós trabalhamos conjuntamente com os órgãos de governo para elaborar um plano de conservação para os elasmobrancos brasileiros, né? Então, já existe esse plano desde 2014 que a gente vem trabalhando nele, e esse plano, chamado Pantubarões, ele protege, né, ele tem ações definidas para proteger as espécies ameaçadas no Brasil. Então, tudo isso é papel da pesquisa juntamente com os órgãos ambientais. E aí fica para a gente encerrar, né, Ricardo, o convite que eu sempre deixo aqui nos finais das edições do Giro Ambiental, acaba sempre voltando para esse ponto inicial, que é a urgência da educação ambiental, das crianças, dos educadores, da sociedade civil, de todas as esferas públicas e privadas se unirem para transformar essa conscientização. Acho que hoje, na pandemia, a gente está vivendo um momento que está mostrando que isso é para ontem. Então, acho que é isso que fica para a gente também, né, que está longe dos tubarões, mas já saber um pouquinho mais sobre eles é uma maneira de colaborar, né, com essa preservação. Certamente, as crianças vão ter um papel fundamental, né, especialmente para o futuro, quando elas vão ser os próprios tomadores de decisões. Então, eu acho que caminhar no sentido de desmistificar o perigo dos tubarões é uma vertente muito importante, de tratar esses animais como um patrimônio vivo, porque eles são extremamente valiosos, né, não só como elementos que podem contribuir para o turismo, né, o ecoturismo de observação, mas também, futuramente, quem sabe, com produtos naturais que venham ter reflexos na própria saúde humana. E é fundamental para que a gente preserve esses animais, a gente conhecer cada vez mais
admirar a sua beleza, né? Então, eu acho que quanto mais informação, imagens, né, a gente puder levar para um grande público, isso é beneficial. Sem dúvida. Ricardo, quero agradecer a sua participação em ter dado esse passo para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre essa espécie, sobre o trabalho que vem sendo feito para preservá-la. E as portas estão abertas, volte sempre aqui, mesmo que de longe por enquanto. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigado. E para você aí de casa, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Tá aí, fica sempre essa lição de casa: respeito pela natureza, respeito pelos animais, educação ambiental, conscientização e foco no futuro, nas nossas crianças, para a gente ter um ecossistema cada vez menos ameaçado. Muito obrigada, até a próxima edição. Tchau, tchau.